Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Pode ser via internet ou pessoalmente, tanto faz, as duas dão a mesma coisa. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que faz um trabalho diferente. Primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. Terapia sistêmica, alguém conhece? Se tu conhece já antes, deixa o nome ali embaixo, tá? Diz que já conhece, porque eu vou aprender hoje muito com ela, com a minha convidada, que é a Natália Emerim. Tudo bem contigo? Como é que foi teu dia hoje? Tudo bem. O meu dia foi ótimo, foi bem produtivo. Eu finalizar ele aqui com vocês é uma alegria. Quero começar agradecendo pela oportunidade, pelo convite de estar aqui para falar a meu respeito do meu trabalho. Logo, logo eu explico o que é a terapia sistêmica. Perfeito. E o dia foi bem bacana, sabe? Eu venho com projetos novos e hoje eu consegui planejar alguns passos e isso para mim é muito prazeroso. Olha aí, coisa boa, fico muito feliz. Tu fez feriadão hoje? Não, não fiz feriadão, não. Não Hoje fez foi dia de feriadão. trabalho, não. Bah, que loucura. Hoje eu vou dizer que eu fiz feriadão e tô conseguindo botar as minhas coisas em ordem. Mas Ah, que vamos legal. lá. Pra quem não te conhece, te apresenta pra mim e pra quem tá nos ouvindo, né? Então vamos lá, eu sou aqui de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Trabalho de maneira online e presencial, mas o trabalho ele não se limita só no presencial, ele atinge o mundo inteiro. Eu faço atendimentos para pessoas de vários lugares do Brasil e fora dele. Eu trabalho com a terapia sistêmica, que é as famosas constelações familiares, né? Mas eu digo Hum, visão sistêmica porque é uma teoria que ela traz o alicerce para o trabalho da constelação. A constelação é só um braço do que a visão sistêmica pode trazer. tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. A constelação seriam as estrelas? Isso? Não, Não? não. As constelações, ela tem esse nome em virtude de uma tradução, mas ela não é, as constelações ela não tem uma relação com astrologia, com as Entendi. estrelas, não é sobre isso. Porque quando A, tu lê constelação, automaticamente tu já é puxado pra parte da estrela. claro, é automático, né? Não tem como não. Eu vou te falar, quando eu vi o teu perfil, eu pensei, ela deve olhar pro céu e falar para as famílias seguir por ali, entendeu? Eu te juro, eu pensei, deve ser alguma coisa Claro, relacionada às estrelas. E eu fiquei, sim. que loucura, uma terapia sistêmica influenciando as constelações, como os signos são tão poderosos, entendeu? E que eles são poderosos, eu não tenho dúvida, mas não é sobre isso a constelação. A constelação ela é sobre um sistema familiar. Então, Ah, ela poderia ter até outros nomes se fosse dado uma adaptação, né, a tradução, mas ela não passou por isso. Então, quando ela chegou no Brasil, traduzida do alemão para o português, ela ficou com esse nome das constelações. entendi. Mas ela poderia sim ser chamada de outra maneira porque ela fala sobre o sistema familiar, Tá, sobre as nossas origens e não sobre as estrelas do céu. tá, mas vamos lá. O que que seria uma terapia sistêmica? Tá. A terapia sistêmica ela parte do pressuposto de que eu sou um indivíduo, mas eu venho de um sistema familiar. Eu nasci de um pai e uma mãe, inevitavelmente, né? Eu sempre brinco que o homem já inventou muita coisa, mas não tem outra maneira da gente chegar nesse mundo que não através de um pai e uma mãe, Verdade. né? E desse pai e dessa mãe, a gente herda muito mais do que características físicas ou de personalidade. A gente herda do nosso sistema familiar traumas, dificuldades, dores, crenças limitantes, muitas situações que não foram curadas no nosso sistema, nós podemos ter elas atuando na nossa vida na atualidade, tanto na nossa maneira de lidar com a vida e com as situações,
como nos nossos sentimentos também, né? A gente pode deixar de fazer alguma coisa, a gente pode repetir um padrão, e isso é dentro da teoria sistêmica. Então, a terapia sistêmica ela tem esse olhar para os nossos vínculos familiares, aquilo que a gente traz, e isso já é cientificamente comprovado, que nós temos registros nos nossos celulares que se transformam conforme o ambiente onde a gente vive. Sim. E isso, né? E isso também são heranças genéticas que vão sendo transmitidas de uma pessoa para outra. Então podemos Então, dizer que eu tenho traços do meu tataravô. podemos. E muitas vezes de maneira inconsciente, né? Eu nem tenho conhecimento disso. Aí eu não sei de onde a minha filha é tão desorganizada. Enfim, Sim. Pai e eu não mãe, tudo sei. organizado e a filha nasceu muito desorganizada. Exato. Eu não sei, eu nunca me afoguei, mas eu tenho um trauma de água. Eu não gosto de água. Eu não sei de onde eu tiro, mas eu trabalho e nunca estou satisfeita. Enfim, são infinitas possibilidades, né? A gente fala que são incômodos da nossa vida, que a gente tem no nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente busca explicação, a gente busca uma terapia convencional, a gente busca alguns meios e não encontra resposta. Mas o nosso inconsciente guarda informações desse nosso passado, né? E Sim. através de uma sessão de constelação, a gente pode trazer luz a isso. Ela pode trazer maior clareza para que a gente entenda o que está acontecendo, qual é a dinâmica que estava oculta ali, para que eu possa fazer um movimento diferente desse que eu venho fazendo. Tá. Eu posso fazer uma consulta contigo sozinho ou eu tenho que estar com meu pai e Sim. com minha mãe junto? Não, não, não. É o indivíduo, Tá. Sou eu tá? mesmo, eu entro em contato contigo, marco uma consulta e daí, a partir daí, como é que tu procede? Como é que tu vê que, meu, ele tem isso, ele tem aquilo, entendeu? Tá, assim, a constelação em si, né, que é o atendimento terapêutico, ela pode acontecer de duas formas. Uma no formato individual, onde está presente o cliente, eu e a profissional, onde eu utilizo bonecos para representarem a situação, ou ela pode acontecer em grupo. Esse grupo é formado por pessoas que participam dos encontros, que têm interesse pela terapia sistêmica, que gostam do assunto, e elas se disponibilizam a estarem conosco para representarem. Tá. Isso a gente forma um campo morfogenético, que é um campo de informação. Através da minha condução, a gente libera informações desse campo morfogenético para acessar as informações que o campo traz. Tá. Mas não necessariamente na terapia sistêmica precisa acontecer a constelação. Existe atendimento que é só um atendimento sistêmico, onde através de uma escutativa, através de exercícios que eu posso aplicar, eu posso contribuir para que a pessoa tenha clareza sobre alguma coisa que está incomodando ela. Às vezes não é chegar e fazer a constelação. A gente precisa ter um certo preparo, vamos dizer assim, para viver a constelação. Ela não é uma terapia para crianças, vamos dizer assim. Crianças não constelam. Ela é uma terapia que ela precisa ser feita com muita responsabilidade. Então, não é, eu quero constelar e pronto. É importante que tu tenha um pré-conhecimento, que tu esteja já num processo conhecendo tanto a terapia como o teu movimento de autoconhecimento, onde tu quer Tá. chegar com Deixa eu te aquilo. fazer uma pergunta e agora tu tá me falando um monte de coisa que tá me trazendo muitas dúvidas. Isso Tá, teria alguma coisa a ver com ayahuasca, com Santo Daime ou não? não, Não, nada a ver. não. Porque o que falam de ayahuasca e Santo Daime dizem que é nessa parte também. Entendeu? Ela traz uma explicação, eu posso dizer assim, essas terapias que tu traz, elas olham para o nosso passado, né? Sim. Mas a constelação, ela se formou, não foi com base nisso. A constelação, ela foi construída, ela foi desenvolvida
por observação de dinâmicas que acontecem dentro dos sistemas familiares. Entendi. Então, tu não faz uma regressão, tu não faz um movimento de regressão numa sessão de Não é constelação. nada espiritual, digamos Não, assim. É não. algo científico, podemos dizer. Muito mais científico, né? Mesmo que tu vá para o Google e encontre aqui muita discordância, muitos questionamentos, existe sim muito mais uma questão científica da epigenética também, que ela traz essa explicação celular, né, da influência do meio sobre o indivíduo, do que propriamente espiritual. Eu sempre digo que, inevitavelmente, quem entra no caminho do autoconhecimento acaba se deparando com a necessidade de fortalecer a sua espiritualidade. Mas não é uma questão de espiritismo, é uma questão de espiritualidade. É Aí diferente, o né? nome é diferente. O nome que tu vai dar para isso, para a tua fé, para aquilo que tu acredita, aí cada um tem a sua, né? E Cada fica um à tem a sua. vontade para isso. Mas Exatamente. eu entendo que é um caminho inevitável. Mas a constelação em si, não, ela não tem um vínculo religioso, ela não é adivinhação, ela não é mágica. Ali no momento até tem bastante técnica aplicada e ao mesmo tempo tem muita sensibilidade e percepção do profissional que está conduzindo a sessão. Então, um profissional que conduz uma sessão de terapia sistêmica não é qualquer pessoa. Tem que Não, ser um profissional totalmente preparado para aquilo ali. exatamente. E a responsabilidade que a gente precisa ter para isso, ela é muito grande, porque a gente está lidando com pessoas, né? Eu sempre digo que eu tenho o maior respeito por quem está ali, porque essa pessoa, ela traz um contexto familiar que, por mais que eu diga assim, eu sei tudo da tua vida, eu não sei nada da vida daquela pessoa, né? Porque eu não estava com ela, eu não senti por ela, eu não vivenciei com ela, então é até uma certa arrogância em dizer que eu sei sobre a vida de alguém. Eu preciso respeitar muito aquela pessoa que está diante de mim e o sistema dela e a história dela. E esse caminho até eu chegar aqui, ele foi trilhado com muito estudo, muita dedicação e primeiro um processo meu para que eu atingisse a compreensão das minhas questões para depois eu poder levar isso para as outras Meu pessoas. Deus do céu, isso aí tu se colocou num beco sem saída e falou, eu vou me resolver comigo mesmo para ajudar os outros. Exatamente. E Mais ou menos isso. tu pode me dar algum exemplo de alguma coisa? Porque, beleza, a gente tá falando de teorias, mas eu quero entender na prática. Como é que a terapia sistêmica funciona na prática comigo? Vamos usar de exemplo. Tá. A base da teoria sistêmica, ela traz 3 leis, tá? Que a Aham. gente chama que são as 3 leis do amor. A primeira delas é a lei do pertencimento, onde todas as pessoas, vivas ou não, elas precisam ter o lugar delas reconhecido dentro do sistema. A segunda é a lei da hierarquia, onde existe uma ordem de chegada. Tu tem irmãos? Tenho dois. Tu é... Oi? Tenho dois irmãos, eu sou o mais velho. Existe uma ordem entre vocês, né? Sim. Tu é o primeiro, o segundo, o terceiro. Só que eu tenho dois irmãos, um da minha mãe, que mora comigo, e o outro do meu pai, que mora com meu pai, que eu também tô convivendo mais agora, que são aí de Santo Antônio também. Uhum. Mas existe uma ordem, né? Aquele Existe. que veio antes. Sim. Dentro do teu sistema, quando eu olho para ti, existe uma ordem. De pai e mãe, tu é o primeiro dos dois, Sim, correto? correto. Depois, no sistema de cada um dos teus irmãos, eles são os primeiros lá, mas aqui, falando do teu sistema, tu é o primeiro. Tu Sim, é o que veio antes. Tu é o que correto. fez um pai e fez uma mãe, né? Correto, correto. Existe uma ordem. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Eu entrego aquilo que eu tenho e eu recebo aquilo que eu preciso. Tu quer ver de maneira bem prática? Hum, Existe a lei do pertencimento. Vou te dar um exemplo quando ela é infringida, tá? tá. Existe uma família que tem 5 irmãos. Aí um deles toma um caminho não muito querido pelos outros 4. E os outros 4 fazem de conta que essa pessoa não existe mais.
Aí um deles tem um filho, e o filho começa a adotar comportamentos parecidos com aquele tio que foi excluído por todo mundo. É como se aquela criança estivesse a serviço do sistema para que todos incluíssem aquele que foi excluído, entende? Entendi. Essa é um exemplo bem simples, tá? São muitas possibilidades. Vamos para a questão da hierarquia. Existe uma posição do irmão mais velho, o irmão do meio e o caçula. Vamos pegar uma Sim, família bem de três, tradicional. né? Bem tradicional, com os 3 filhos. O do meio, ele começa a adotar posturas de irmão mais velho. Ele quer coordenar algumas coisas, ele não reconhece que o irmão mais velho fez um pai e uma mãe. Ele não reconhece a história do pai e da mãe em relação àquele irmão mais velho. Isso provoca desordem, provoca um certo emaranhado, porque o irmão mais velho é aquele que mais entrega. Ele passou por experiências que os outros não vão passar, né? Sim. Porque ele chegou no momento de muita formação naquele sistema familiar. Então, Claro. ele entrega muito, ao mesmo tempo que ele abre mão de muita coisa para que os outros venham. Para que o outro irmão possa ser cuidado, o mais velho precisa dar espaço para isso. Sim. E assim vai acontecendo Não sei se vários tu viu aqui conflitos. o meu irmão vindo aqui de fininho. Ele vem vindo e saiu correndo. Então, enfim, Isso desculpa acontece. te interromper. Não, Acontece. imagina. Eu tô com ele, eu sou bem tranquilo. É Sim. digamos assim, eu digo que é como se fosse meu filho, entendeu? Eu tenho um filho já, que é um filho gato, né? Então eu digo que filho humano, eu não sei se eu estou preparado para botar nesse mundo. Prefiro ter meu gatinho e cuidar dele da melhor maneira possível. Ok, é uma escolha. Com certeza, mas desculpa, pode Não, continuar. imagina. E essa é uma questão de hierarquia, né? Agora, quando tu me disse assim, é como se fosse meu filho. É importante a gente. É bonito esse sentimento, ao mesmo tempo que a gente precisa sempre olhar e não excluir o pai e a mãe dessa criança, como de fato são. Claro. Né? Porque às vezes acontece do pai e da mãe delegarem ao irmão mais velho obrigações sobre o irmão mais novo para abrirem mão daquele lugar. E isso acontece com muita facilidade. Sim. Só que isso pesa muito para o irmão mais velho. Isso vai refletir na vida dele. Ele vai acabar não tendo força para executar algum projeto, ele vai acabar tendo um problema no trabalho, ele pode ter um problema no relacionamento, enfim, ele pode abdicar do desenvolvimento da sua vida para ficar atrelado àquela obrigação que não é dele. Claro. Entende? E sobre o equilíbrio, a gente pode falar sobre um casal onde a mulher abre mão do grupo de amigas, a mulher abre mão do trabalho que ela gostava, ela abre mão de algumas atividades que ela gostava, porque ela está se dedicando ao relacionamento, mas ela não se sente recompensada. O marido não abre mão de nada e ela abre mão de tudo. Nessa situação existe mais do que um desequilíbrio, mas eu vou falar aqui sobre o desequilíbrio, tá? Sim. Que é quando ela diz assim, eu faço tudo e ele não faz nada. O que acontece, eu acho, em quase todos não, em 90% dos relacionamentos por aí, né? Exato. Porque só um abre de um lado e o outro não faz nada, o que tá totalmente errado. E a balança, ela fica totalmente desequilibrada. Aí a gente pode olhar também por que ela se coloca nessa situação, né? Por que ela se submete a isso? Porque a gente vai se atraindo, né? Os casais não se relacionam a troco de nada. Todo mundo que cruza o teu caminho tá ali para te mostrar alguma coisa. Exatamente. Mas a gente precisa olhar assim, eu faço pelo outro aquilo que o outro precisa que eu faça, dentro do que eu posso fazer. Quando isso se torna algo pesado, quando isso se torna um sacrifício para mim, a gente precisa olhar para o equilíbrio. É sinal de que a relação está desequilibrada.
ela está gerando conflito, ela está gerando dor, ela não é uma relação saudável. Claro, entendi. Se eu te falar que tu falando essa questão do relacionamento, a pessoa cede muito pro outro, etc. Eu já vivi alguns relacionamentos bem complicados em questão dessa parte. Só que hoje em dia, eu tô namorando já há 1 ano e meio, podemos dizer. E em 1 ano e meio, a gente nunca brigou. Nem levantar a voz um pro outro, assim, nada. Porque tudo é na base da conversa. Tipo, a gente sabe que o outro vai ficar estressado, que o outro vai ficar irritado, que o outro tá num dia mal. E o outro acaba, o outro, que eu digo, o exemplo, eu tô num dia mal. Ela sabe que eu tô num dia mal. Quando ela tiver num dia mal, eu sei que ela tá num dia mal e eu sei que é capaz dela se estourar. Eu não vou brigar se ela me xingar, entendeu? Mesma coisa é ela quando eu tô estressado. Então eu acho que as pessoas têm que olhar muito mais pra si primeiro, como tu falou, se conhecer, saber que não é só não é só tu que é assim. Todo mundo é assim, né? E conseguir externalizar isso de uma maneira mais simples, podemos dizer. Claro. Eu digo que tem três atitudes que eu brinco que são os venenos diários que a gente vai colocando na nossa vida. A primeira delas é o julgamento, a segunda é a expectativa e a terceira é a comparação. Uhum. A partir do momento que a gente tem consciência dos momentos onde a gente manifesta uma dessas três situações, a vida fica muito mais leve. Quando eu abro mão do julgamento e eu penso que o que a pessoa está falando a meu respeito não é sobre mim, é muito mais sobre ela, né? E que eu não pessoalizo, eu não gero aí uma situação de constrangimento, eu não gero aí uma situação de conflito. Porque se alguma coisa aconteceu e essa pessoa estourou, ou falou algo, ou me chateou com a palavra dela, eu tenho que pensar o que está doendo nela que fez ela agir dessa maneira, né? Não, talvez nem foi contigo. Tu não tá ali para. Mas, inevitavelmente, aqueles que estão mais próximos acabam escutando, acabam levando, acabam suportando, né? Isso também não quer dizer que a gente tem que virar um saco de pancada do outro e achar que é Tem que lindo isso. conversar, né? Tem que trocar uma Exatamente. ideia, sentar e falar, meu amigo, vamos lá, o que que tá acontecendo contigo? Me conta, né? Exato. Conversar e entender que o que leva a pessoa a agir daquela maneira não é só o fato momentâneo, né? Sim, Ela traz junto dela situações que fazem ela agir dessa maneira muita hoje. coisa, muita Muita coisa. coisa. Que Então, nem, às vezes, aquilo ali é um gatilho claro, para despertar um momento, né? que nem tu tá falando, né? Não é, tu não, assim, a gente traz coisas dos nossos antepassados. Uhum. Então, a gente traz coisas da nossa vida pra expor no outro, digamos assim. Muitas Exato. vezes aconteceu uma coisa que tu ficou irritado de manhã e tu só vai se estourar de noite em casa, porque foi a gota d'água, podemos dizer, né? Exato. E às vezes tem. Quer ver uma situação muito normal de acontecer. Alguém tem uma. A pessoa tem uma situação onde na infância ela passou por um sentimento de abandono por causa de alguma situação, enfim, os pais se separaram, ou ela nem conheceu o pai, ou nem conheceu a mãe, enfim. Ela tem com ela um registro de abandono na vida dela na infância. E Sim. ela cresce. E ela começa a se relacionar, e nesse relacionamento ela deposita toda a confiança que ela pode. Então ela precisa da presença dessa pessoa, ela se queixa se a pessoa não está por perto, ela se queixa se a pessoa não quer ficar com ela acha que ela está sendo deixada de lado, ela tem o sentimento de abandono. Por quê? Porque cada vez que o outro faz o movimento de não estar com ela, de não se aproximar dela, é como se fosse um botãozinho de liga aqui, aciona o momento do abandono, Ah, porque ela já viveu isso lá atrás. e volta Então, tudo. são gatilhos, né? Que a gente precisa aprender a se olhar, a se observar.
para poder identificar de onde ele vem. Então a terapia sistêmica é isso, a gente aprender a nos olhar primeiro antes de olhar o externo. Exato. Que legal. Também. Olha, eu quero conversar contigo em off, tá? Porque isso me interessou muito. Mas e agora o nosso papo já tá indo pra nossa reta final, tá? Tá. E eu tenho certeza que o pessoal que tá nos ouvindo aqui ficou muito interessado em saber mais e eu quero que te chamem pra conversar sobre isso, porque tu falou que tu atende de qualquer lugar do Brasil, então isso pode... Tu que tá nos ouvindo aí, chama ela, porque tu, te Por conhecendo, favor. tu vai conseguir acessar muitos lugares que tu não imagina. Mas, Natália, me conta uma coisa, o que te espera pra esse ano? Que já estamos na metade do ano, não tô acreditando, mas já passou meio ano aí. E o que te espera pra esse nosso segundo semestre? Então, muita coisa boa. Eu nem conto o tempo por dias, sabe? Eu conto Sim, aquilo tudo que a vida me espera ainda. Eu acho que a gente pode ir realizando a qualquer momento. claro. Então, vem aí um espaço novo aqui em Santo Antônio, em breve. Um espaço voltado à visão sistêmica em absoluto. Então, todo mundo que se interessar por essa teoria, por esse modo, eu digo que é um modo de ver a vida, porque problemas a gente sempre vai ter. Às vezes as pessoas me dizem, essa tua voz, o jeito que tu fala, parece que tu não tem... Não, eu tenho vários, eu tenho meus conflitos, eu tenho as minhas dores, mas é a maneira como eu escolhi olhar para eles. Então, uma vida leve, uma vida fluida, né? Que eu sigo o fluxo da vida, ela é possível mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade. É o que eu vou fazer com essa dor? O Claro. que eu vou fazer com esse momento difícil? Então, eu tenho aí, os atendimentos seguem, eu faço grupos aqui em Santo Antônio, faço atendimento online, como eu falei antes, para qualquer lugar do mundo. E é isso, tem o workshop que vai acontecer esse ano ainda, tem turmas, grupos, muita coisa boa. Coisa Me boa. acompanhe lá nas redes, né? Sim, vamos te seguir agora. Eu já Por vou te favor. pedir as tuas redes sociais e as tuas considerações finais. Tá bom, eu tô lá no Instagram, Natália Emerim, constelações familiares, terapia sistêmica. Quem colocar lá Natália Emerim Já aparece aparece de logo de primeira. cara. Tá lá. Lá eu entrego muito conteúdo, eu trago muita coisa, eu sou bem dedicada mesmo a trazer o melhor que eu posso lá dentro, porque eu sei que é uma porta de chegada para muitas pessoas, é uma Sim. maneira que a gente tem de contribuir muito, né? É um conteúdo gratuito que está lá à disposição de todo mundo. Então eu tô lá tanto no Instagram como no Facebook. Uma novidade para o ano também, em breve um canal no YouTube, Olha aí, porque que eu legal. trabalho com contoterapia, que é a utilização das histórias com a finalidade terapêutica. Que legal. Dá outro podcast aí. Dá outro. Já vamos deixar marcado para um próximo dia pra gente gravar sobre isso. Tá, e aí eu quero trazer no canal esse trabalho da contoterapia. Enfim, então ali no Instagram tem o link também para agendamento através do WhatsApp, onde vocês podem ter acesso à agenda. E é isso, gente. Eu fico à disposição para esclarecer um assunto que eu amo falar, Que amo legal. compartilhar sobre isso. Estou à disposição de quem está nos ouvindo, tua, para a gente ter mais momentos de conversa e mais uma vez agradecer a oportunidade e o convite. Coisa boa. Eu fico muito feliz em ter conversado contigo. Já fiquei até mais calmo, porque a tua voz me acalmou muito, muito, mesmo. Muito, Muito acalmou obrigada. muito. E pra tu que tá nos ouvindo, gente, vamos seguir lá nas redes sociais, vamos chamar ela também, porque eu tenho certeza que se tu seguir o que ela te falar, tu vai conseguir acessar muitos lugares que tu não tem nem ideia. Natália, muito obrigado de coração mesmo. Vamos seguir ela nas redes sociais, vão me seguir nas redes sociais também. Compartilha esse episódio, curta, faz tudo o que tem aqui pra tu fazer. Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.